Olá, queridos, a paz do Senhor. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal. Estamos aqui no nosso curso Pregador com Propósito e hoje estamos iniciando a nossa aula de número 4 do nosso módulo de número 2, onde estamos falando aqui a respeito da oração como fonte de prazer, estrutura espiritual e sustento do ministério da palavra. E na aula de hoje nós vamos falar aqui sobre o seguinte tema: oração e pregação, do secreto ao púlpito. Iniciamos a aula de hoje entendendo a seguinte verdade: a verdadeira pregação não começa na construção do esboço, mas no lugar secreto de oração. Atos 4:31, que eu citei para vocês na aula passada, diz: tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos e todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. A ousadia na palavra foi precedida pela oração fervorosa. A autoridade no púlpito nasce da intimidade com Deus e não da performance do pregador. Esse texto mostra que não há separação entre oração e pregação eficaz. Só há uma pregação eficaz porque houve uma oração eficaz. Bounds diz que o poder no púlpito nasce da profundidade do lugar secreto. Bounds nos lembra que a preparação técnica não pode substituir a preparação espiritual. Sem o fogo da oração, o sermão pode até ser bíblico, mas não será transformador. Nesta aula, nós queremos aqui aprender como a oração molda o pregador antes do sermão, durante a pregação e após a mensagem. Não basta apenas estudar a Bíblia para pregar, é preciso andar com o Deus da Bíblia, para pregar com unção. Ao final desta aula, você vai ser capaz de compreender aqui o papel da oração como parte inseparável da pregação, preparar o coração em oração antes de preparar o conteúdo, identificar sinais de uma pregação sem sustento espiritual, desenvolver práticas espirituais antes, durante e depois do púlpito e unir devoção e exposição bíblica de forma equilibrada, tá bom? Em primeiro lugar, na aula de hoje nós vamos falar aqui sobre o púlpito e a consequência do altar. A vida devocional do pregador não é um detalhe. Ela é o alicerce da autoridade espiritual. Leonardo Ravenhill diz que a oração é a fornalha onde o sermão é refinado. O púlpito expõe o que foi construído no secreto. Pregadores que oram transmitem vida. Pregadores sem oração repetem verdades, mas não geram transformação. Jesus, por exemplo, orava antes de pregar. Mas Jesus, Lucas 5,16, se retirava para lugares solitários e orava. Naqueles dias subiu ao monte para orar e passou a noite orando a Deus. Ao amanhecer chamou os seus discípulos. Lucas 6, do 12 ao 13. Jesus, sendo o Verbo encarnado, não pregava sem antes buscar o Pai. Se ele, perfeito e sem pecado, dependia da oração para escolher, pregar, curar, quanto mais nós, gente. Segundo lugar, a oração faz com que o pregador, olha só, a oração faz com que o pregador, antes de pregar, esteja alinhado com Deus, com seu propósito, com a sua vontade. O que a oração faz, Aldir, com o pregador antes dele pregar? Vamos lá. A oração antes do púlpito, ela não é apenas um ritual, tá bom, gente? É preparação interior. Veja aqui o que ela pode produzir no coração deste mensageiro. Primeiro, alinha as motivações, ou seja, a oração purifica o coração do pregador, ajuda ele a subir ao púlpito com temor e humildade e não por vaidade. Jeremias 17:9 diz que enganoso é o coração, não é verdade?
Segundo, da clareza espiritual. Muitas vezes temos conteúdo, mas não temos direção. Já aconteceu isso com você? Pois então, a oração organiza internamente o que o Espírito deseja comunicar à igreja. Terceiro, quebra a dureza do coração. Salmo 51:10 diz: Cria em mim, ó Deus, um coração puro. Pregadores podem se tornar mecânicos. A oração restaura essa sensibilidade espiritual do pregador. Quarto, atrai unção, não só conhecimento. O estudo forma o conteúdo, a oração atrai a presença que capacita e convence. Terceiro, a oração como preparação do pregador. Paul Washer diz que não existe última hora para quem anda com Deus em oração contínua. A oração não é um item na lista de preparação. Ela é o ambiente da preparação. Antes de preparar o esboço, ore pedindo direção. Senhor, o que teu povo precisa ouvir aqui essa noite? Medite com a Bíblia aberta, sem pressa, peça discernimento a Deus. É isso que o teu Espírito está dizendo a essa igreja, Senhor? É isso mesmo? Durante a construção do sermão, ore a cada avanço desse esboço, vai falando com Deus. Essa parte do sermão, Senhor, glorifica Cristo. Isso aqui está sendo feito com temor e com verdade. Busque confirmação espiritual, não só lógica. Antes de subir ao púlpito, vá ao altar sozinho, em secreto. Consagre sua boca e seu coração. Diga, Senhor, que eu desapareça, que o teu nome cresça. Mateus 6,6. Teu Pai que vem em secreto te recompensará. Durante a pregação, mantenha um espírito sensível. Ore em silêncio no espírito. Senhor, que essa palavra frutifique, que gere transformação na vida dessas pessoas. Após a pregação, volte à oração, agradeça a Deus, interceda por quem ouviu, reflita diante do Senhor e não apenas nas reações do público. Quarto ponto da aula de hoje, alguns riscos de pregar sem oração. A W. Tozer diz que não é o inferno que mais teme um pregador estudioso, não. É o pregador que ora com poder. Olha só, não é o inferno que mais teme um pregador estudioso. É o pregador que ora com poder. Um sermão ele pode ser bíblico, coerente, estruturado, mas sem oração, meus irmãos, ele se torna fraco, completamente fraco na eternidade. Quais são os sinais de um ministério sem oração, Alder? Pregações secas, palavras certas, mas sem calor espiritual. Dependência de performance, quando não há presença de Deus, tenta compensar com uma carisma, sabe? Frieza emocional e espiritual, discursa bem, mas não se quebranta mais. Vaidade disfarçada de zelo, busca aplauso e não arrependimento. Prega sobre Deus, mas está longe de Deus. Tem nome de que vive, mas na verdade já está morto, como diz Apocalipse 3:1, né? Essa é a realidade. Bom, quinto ponto aqui para a gente se ater na aula de hoje é exatamente esse daqui, gente, tá? Exemplos de pregadores que viviam no altar. Vou trazer a você aqui mais alguns exemplos, tá? Esses homens foram conhecidos aqui, tá? Não apenas pela eloquência, mas principalmente pela intimidade com Deus que eles tinham. John Knox, né, ele orou dizendo, Senhor, dai-me a Escócia ou eu morro. Foi um intercessor pela sua nação. Charles Spurgeon, antes do culto, centenas oravam no subsolo da igreja. Chamava esse lugar de a caldeira ou a fornalha que aquece tudo. Né? Já disse isso para vocês na aula que passou. David Brainerd foi um missionário entre indígenas. Ele jejuava e chorava diante de Deus, mesmo enfermo. D.L. Moody diz que suas campanhas eram sustentadas por salas de intercessores. Ele dizia, nenhum sermão deve subir sem oração
ter descido. Por fim, queridos, precisamos lembrar que a autoridade do púlpito vem do altar, da oração. O púlpito é o eco do que o altar declarou em secreto, disse Baldes. Você quer pregar com impacto, poder, com unção? Eu sei que você quer. Então comece no altar da oração, gente. Nós vamos ver aqui como preparar sermão, nós vamos ver tanta coisa aqui nesse curso extraordinário. Eu sei que esse módulo de número 2, você, oração, né? Mas é um dos fundamentos que vão te sustentar de pé no ministério da palavra, gente. Você não pode prosseguir, ir avante nesse curso sem entender essa verdade, essa realidade. A oração transforma o conteúdo em vida, gente. A oração prepara o coração do pregador e do ouvinte. A oração traz unção que não se compra, não se finge e também não se fabrica. Vou deixar para vocês aqui algumas tarefas para esta semana, para esse restante de mês. Sei que as aulas desse mês chegaram um pouco tarde, mas é algo que você pode colocar em prática e deve colocar em prática aí. Antes de preparar o próximo sermão, procure tentar orar por 1 hora antes de abrir sua Bíblia. Estabeleça um ritual espiritual antes de cada mensagem. Como assim, Aldir? Se possível, entre no púlpito após orar sozinho, em silêncio e quebrantado. Tá bom? Outro, crie um mapa, uma espécie de mapa de oração para cada sermão. Texto base, tema, alvo da mensagem, nome das pessoas ou áreas que você vai interceder, clamor específico por unção, enfim. Escreva uma oração pessoal, algo que você repetirá em secreto antes de cada vez que você for pregar. Por exemplo, Senhor, eu sou barro, fala por mim, que o teu nome seja exaltado. Enfim, ore, ore, ore e ore. E quando achar que já orou bastante, ore mais um pouco, viu? E você vai ver o que Deus é capaz de fazer. Meu ministério começou na oração. Nada do que sei, nada do que Deus me deu, recebi sem ser em oração. Tenho livros, investi em curso, me preparei, mas foi tudo na oração. Sem a oração, nada do que eu li eu entendi. Então, foi por meio da oração, foi no lugar secreto que eu recebi tudo de Deus. E você também receberá. Que Deus abençoe e até a nossa última aula desse módulo de número 2.